Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre modulação angular. Vamos considerar a portadora, que eu já defini antes com vocês, uma onda cosseno, né? O A, como é modulação angular, a gente não vai mudar a amplitude, tá? Vai ser igual a ômega C T, né? Que é o tempo, mais o φ de t. Então nesse φ que vai entrar as alterações, tá? Do ângulo. Tá? Então o A e o C são constantes e o φ é o sinal que vai sofrer mudança. Quando a gente analisa o espectro do sinal modulado, as componentes espectrais, que isso implica na largura de banda, por exemplo, do sinal, ele vai depender da amplitude e da frequência da banda base. Tá? Não é essa amplitude A, mas é a amplitude e a frequência da banda base. Essa amplitude aqui é a amplitude da portadora. A modulação é um processo não linear, aí não se aplica o princípio da sobreposição. Tá? Então, se eu tiver duas mensagens somadas e modular, o resultado não será equivalente a eu somar separadamente, modular separadamente as mensagens e somar igual como a gente fazia no QAM. Tá? Então, duas mensagens juntas, elas moduladas juntas, é diferente de eu modular cada uma em separado e depois somar. Tá? Então, a gente tem duas modulações aí angular, que é a PM, que é modulação por fase, e FM, modulação em frequência. Nos sistemas comerciais, o FM tornou-se padrão há muito tempo, né? E o PM não se tornou um padrão, por exemplo, no caso do Brasil, por conta de circuitaria, que na época era um pouco mais complexo fazer o sistema, tinha um custo maior com PM, aí preferiu usar apenas o FM, né? Então a gente vai trabalhar tudo no angular, né? No ângulo do cosseno. Tá? Então vamos dizer que o ângulo do cosseno seja ômega t mais φ. Quando eu derivo ômega ct, a derivada de t dá 1, aí sobra o ômega c que é constante, e aí eu derivo o φ de t. Tá? Isso aqui é o ômega, frequência angular. Tá? Se eu quiser a frequência angular, se eu quiser a frequência em Hertz, aí eu tenho que dividir tudo por 2π. Tá? E dividir por 2π aqui e dividir por 2π aqui. Tá? Aí eu fico com a frequência instantânea, ou seja, a frequência naquele instante. Tá? Então, de maneira geral, a gente vai trabalhar com θ, com 2πfct mais φ de c. 2πfct é o ômega, tá? É a frequência angular, e a frequência instantânea, dessa fórmula anterior aqui, ó, vai ser a derivada de θ em relação ao tempo. 1 sobre 2π para transformar em Hertz. Tá? Quando a gente trabalha com PM, é bem simples a modulação PM. O θ ele tem o ômega t, que é esse 2πft, mais o φ. Aí eu jogo direto a mensagem aqui, ó. Esse Kp é a sensibilidade de fase, dada em radianos por volt. Tá? Isso aqui depende do modulador, assim como na modulação M tinha um Ka, que tem um Kp. Tá? Então, o sinal modulado PM é assim, ó, a amplitude que é constante, cosseno 2πft, isso aqui 2πfc, constante, t é o tempo, né? Mais a mensagem. Então, a mensagem foi inserida na fase, por isso que é modulação em fase. Tá? Modulação em frequência, agora eu vou alterar a frequência do sinal. Então, a frequência vai deixar de ser o sinal da portadora e vou colocar a mensagem aqui. Aí tem um K que também depende do circuito que eu vou usar, né? A sensibilidade de frequência, dada em Hertz de frequência por volt. Aí eu tenho a modulação na frequência. Se eu quiser jogar esse valor da frequência da equação matemática da fase, eu tenho que fazer uma integração. Né? Porque se a gente olhar aqui, ó, a derivada da fase em relação ao tempo vai me dar frequência. Então, se eu passar esse dt para o lado daqui e integrar o f em relação a dt, integrar dθ, aí eu tenho o integral de dθ é θ, vai ser integral do f dt. Tá? Então, para passar de frequência para ângulo, eu tenho que fazer a integral, tá? Aqui para cá. Então, aqui é uma relação entre o sinal FM e o sinal PM. Então, se eu pegar um M, integrar e usar um modulador de fase, eu fico com o sinal FM. Por quê?
bem aqui, ó, se eu fizer uma integral, bem aqui no M, eu fico igualzinho o sinal FM, que é a integral. Por outro lado, se eu pegar um sinal, aplicar a derivada dele e depois usar o modulador em frequência, eu tenho um sinal PM. Ou seja, se eu derivar a integral, anula a operação. Aí sobra só M aqui, sai esse operador. Saindo do operador, eu fico com PM. Tá? Que são as formas, né? Eu coloquei um sinal triangular aqui, um sinal cosseno sendo a mensagem. Aí a portadora, o AM aqui, ó, mudando, né? A portadora está oscilando rápido aqui, aí aparece o sinal, aí aumenta a amplitude da portadora. Aqui oscila de acordo com a portadora, o AM desce B. Aí a frequência vem e aumenta de acordo com a amplitude, ó. Então a frequência com amplitude alta é mais rápida, com amplitude baixa é mais baixa, é o FM. E aqui a fase, bem aqui tem um corte brusco no sinal, aí vai ter uma inversão de fase, que representa esse corte brusco. Aqui no PM, por causa de uma onda cosseno, não tem esse corte brusco, então não vai ter essa inversão de fase. Aí não dá para te saber, se eu te desse só um recorte com esse sinal PM, não dá para saber se é PM ou é FM. É um pouco complicado falar. Tá? Bem, aqui é um exemplo de modulação de frequência com a mensagem sendo uma onda cosseno. Tá? Então a frequência instantânea é FC mais KF-MT. MT é esse cosseno aqui, AM, cosseno desse PFT. AM é a amplitude e FM é a frequência da mensagem. Existe esse valor aqui que é o ΔF, que é a amplitude desse cosseno, ó, amplitude do sinal. KF AM é o desvio de frequência, que representa o afastamento máximo da frequência instantânea, né, do sinal FM em relação à frequência da portadora. Então, se esse valor aqui for zero, a frequência instantânea é igual. A frequência da portadora não tem modulação, assim, característica de modulação. Então, se o KF for de AM tiver um valor, eu vou estar, esse cosseno vai de menos 1 a 1. Então, no máximo, 1 vai dar KF AM. No mínimo, menos 1 vai dar menos KF AM. Tá? Então, ele que é o desvio máximo. Tá? Daí que vem esse nome desvio. Tem um outro valor importante que é o índice de modulação, que é o ΔF, esse ΔF sobre FM. Tá? O índice de modulação representa o desvio da fase do sinal. Tá? Então, para o sinal FM, que é uma integral aqui, se eu integrar o cosseno, a integral do cosseno dá seno. Tá? Aí o beta é ΔF sobre FM. Tá? A gente vai ter bem aqui, ó, ΔF, KF, AM é o ΔF, e o FM vem da integral. Integral de cosseno 2πft é igual a seno de 2πft dividido por 2πf. Tá? Aí vai ficar 2πf. Aí o F eu uso para fazer esse beta. Bem, de acordo com beta, que é o índice de modulação, a gente pode ter, quando o beta é muito pequeno, né, por exemplo, 0,2, a gente diz que o FM é faixa estreita. E se o beta for um valor muito grande em relação a 1 radiano, a gente diz que ele é faixa larga. O que quer dizer isso? A largura de banda do sinal modulado. Então, quando é faixa estreita, é fácil calcular a largura de banda. Quando é faixa larga, a gente precisa de alguns critérios para determinar a largura de banda. Então, aqui nesse caso, olha, é o sinal FM, tá? Considerando aquele exemplo que a mensagem é um cosseno, é quando integra, vira um seno. Tá? Então, aqui é um cosseno de... A gente pode desenvolver essa fórmula como cosseno de A mais B. Tá? Cosseno de A mais B é o cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Tá? Seno de A, que é 2πfct, e seno de B. Aí tem algumas condições. Tá? Aqui, cosseno de A, que é 2πfct, vezes cosseno de B, que é beta sendo 2πfct, considerando o beta um valor muito pequeno, tá? O FM faixa estreita, cosseno de beta muito pequeno, isso aqui tende a 1. Então não aparece aqui esse segundo termo. E se o ângulo for muito pequeno, o seno de um ângulo muito pequeno é aproximadamente o próprio ângulo. É por isso que aparece só seno beta aqui. Tá? Comparando o PM com o FM, no PM a gente tem uma parte desenvolvendo também a função matemática lá de cosseno de A mais B, a gente vai ter assim, ó, um sinal nesse formato, uma parte da portadora isolada, mais uma parte modulada, que é a mensagem está sendo modulada aqui. Tá? O sinal AM/DSB, que a gente estudou na modulação em amplitude, aí tem uma parte da portadora mais a parte da mensagem. Então a gente pode analisar
né? Apesar de aqui ser um seno e aqui ser um cosseno, a gente pode analisar que AM, FM e PM e são sinais de banda estreita para esse caso, de beta muito pequeno, tá? E as bandas laterais, o sinal ele concentra em cima das bandas laterais centrado em FC. Tá? E a largura de banda do sinal é o dobro da largura de banda da mensagem, tá? Que é a mesma largura de banda do AM/DSB. Então, FM, PM em faixa estreita, a largura de banda é a mesma da AM/DSB, tá? Que é 2 FM, ou seja, o dobro da frequência da mensagem, largura de banda. Tá? Bem, aqui é um diagrama em bloco de geração de UM faixa estreita. Então, tu tem a onda que tu quer modular, tu passa por um integrador para fazer a integração aqui. O integrador vai para um modulador produto, tá? Sinal integra, faz um produto com a portadora, tá? Que a portadora vem aqui e soma, né? E a portadora aqui faz um produto com um desvio de fase, que é para implementar essa fórmula aqui, ó. Ela faz um produto e a soma com a portadora. Produto de 2 senos aqui nesse caso. Tá? Então aqui a cosseno sofre um defasamento de 90 graus, vira um seno, e aí multiplica com outra onda que vai entrar aqui. Se fosse um cosseno, entraria um seno. Tá? Aí tem o sinal negativo lá da fórmula, aí soma, aí a gente tem uma N faixa estreita. O faixa larga, por outro lado, tá? O cosseno tem essa fórmula de geração, tá? Geral. Tá? E essa equação matemática que está escrita em termos de cosseno, eu posso usar, ela é exatamente igual a essa daqui de baixo. Ó. AP é elevado a J, 2πfct, beta, seno de 2π. Tá? Se eu pegar só a parte real da desenvolvimento dessa expressão usando regra de Euler ou regra de Euler, né? É o cosseno do ângulo mais J seno do ângulo. Se eu pegar só a parte real, ou seja, só o cosseno do ângulo, eu vou ter exatamente essa equação. Tá? Aí esse ângulo tem uma sominha aqui, então eu posso separar em 2 bases sem alterar a matemática. Separei em 2 bases, esse 2π eu coloquei aqui atrás e esse beta seno 2πfct eu coloquei aqui na frente. Tá? Esse termo aqui é importante, tá? Essa separação foi feita só para apresentar isso. Tá? Isso aqui é uma função periódica, então ela pode ser expressa em termos de série exponencial de Fourier. Então o termo pode vir uma decomposição da série de Fourier aqui, onde a gente tem que calcular na série os coeficientes Fn. Então a equação da série é esta aqui, a equação da série. Tá? Pega a função que é beta seno de ômega n, j beta seno de vezes, isso aqui é da fórmula, né, da equação. Tá? Ou fazendo conservando aqui uma base só, né? Subtrair aqui os expoentes, seno menos nx, só fazendo uma adaptação, né? Trocando o ômega n por x aqui, ômega n por x. Essa equação matemática, ela é uma equação que a gente consegue tabular, chamada de função de Bessel. Tá? Então aparece um j aqui, que vai ser essa função de Bessel. Tá? Então esse f vai ser calculado em função de Bessel. Tá? Bem, então essa equação matemática é para o m faixa larga. Tá? Quando o beta é muito pequeno, a gente considera só n. Aqui é n, varia de n, de menos infinito a infinito, essa forma. Tá? A gente considera n sendo 0 e 1 apenas. Aí quando coloca n0 e n1, isso aqui vai dar a mesma fórmula que a gente falou lá, de 2fm, que é o fm faixa estreita. Tá? A função de Bessel é essa função matemática aqui, olha, para vários valores de n, 0, 1, 2, 3, 4. Então quando n é pequeno, considera só o 0 e 1. Aqui são os betas, para cada valor de beta, pega o valor de j correspondente. Tá? Então, beta igual a 5, para essa curva daria bem aqui. Tá? Então, a função dos dois lados aqui é a equação só para um lado, né? Já que é uma função matemática simétrica. Então, eu tenho que saber qual é o beta para eu saber qual é o j, para poder aplicar aqui a fórmula. Joga aqui no j. Tá? E existe uma tabela numérica disso, que eu vou mostrar mais lá na frente. Tá? Então, assim, aqui eu estou mostrando 3 relações de beta, beta 1, 2 e 5, tá? Para frequência do modulador de banda base fixa e amplitude variável. Então,
A amplitude altera o ΔF, olha, eu estou aumentando a amplitude. Tá? A frequência está fixa lá, o FM é sempre fixo, ou seja, o espaçamento de um impulso para outro aqui é o mesmo. Tá? O FM está fixo, mas o ΔF está variando. Então a gente repara que à medida que a gente aumenta a amplitude da mensagem, a largura de banda do sinal, aqui é a largura de banda do sinal, ou seja, o que está ocupando a maior parte do espectro do sinal vai tender para esse 2ΔF aí, né? É um pouquinho maior, tá? Aqui só tá, esse negrito é para dizer que a gente só está representando a parte positiva do sinal, o que está aqui tem que pular negativo é a mesma coisa. Agora aqui é o seguinte, a amplitude é fixa, então 2ΔF está fixo. Aí eu estou mudando a frequência está variando, aí a gente repara que a maior quantidade de espectro vai cair dentro de 2ΔF, tá? Para várias simulações com beta. Tá? A potência do sinal FM, né? A potência do sinal FM é pegar o valor médio quadrático, pega a equação da FM, eleva ao quadrado e tira o módulo. Isso aqui considerando que a minha mensagem é um cosseno, tá? Então, de maneira geral, vai ser AP ao quadrado sobre 2. É só pegar a amplitude da portadora, elevar ao quadrado, dividir por 2, isso é uma aproximação para a potência do sinal AM, né? A gente considera um resistor na carga para a gente poder calcular a potência exata. Esse resultado também vale para FM, faixa estreita e faixa larga. Tá? A largura de banda de transmissão de sinais FM, a largura de faixa ou largura de banda ocupada por sinal é função do índice de modulação beta. Tá? Teoricamente, o sinal FM tem um número infinito de frequências laterais, tá? De maneira que a gente não poderia calcular a largura de banda necessária para transmitir o sinal, já que é infinito. Mas na prática, a gente limita esse valor a um número significativo de amostras, como está aqui, ó, esse gráfico. Então, isso aqui vai embora. Tá? O desenho que está limitando aqui. De maneira prática, a gente limita, a gente faz uma aproximação. Então, para definir a largura de banda, né, até porque nas emissoras de rádio, por exemplo, FM, se a gente não fizesse um limite, a gente ia ter só um canal de frequência de rádio. E porque senão um canal ia ocupar toda a largura de banda, que é infinita. Então a gente limita a largura de banda ali. Tem uma pequena perda no sinal, mas não muito significativo. Tanto é que a gente escuta bem as emissoras de rádio, né? Mesmo cortando a largura de banda. Só que a gente corta nas componentes mais significativas. Então é como se eu estivesse cortando a largura de banda bem aqui, jogando fora a parte que não está marcada aqui com 2ΔF. Mesma coisa aqui. Ó. Então, uma regra prática é a regra de Carson, que a gente calcula a largura de banda é aproximadamente 2ΔF mais 2FM. Tá? Aqui é uma análise também que pode ser feita, né? Fazendo manipulação algébrica, colocando 2ΔF em evidência e tal, a gente consegue essa outra forma. Uma outra regra é considerar um número máximo de frequências significativas, cujas amplitudes sejam maiores do que o valor selecionado. O mais conveniente é 1% da amplitude do sinal, então 1% da amplitude do sinal mais alto. Então, esse sinal é o mais alto, eu pego 1% da amplitude dele e corto. Vamos dizer que 1% seja bem aqui assim. Aí eu tenho um N que eu vou considerar lá da fórmula, que é o N máximo que eu considero. Aí o N tem que satisfazer o valor maior que 0,01. Então aqui tem os valores já prontos para índice de modulação e qual o N máximo que eu devo jogar bem aqui, ó. Uma aproximação isso aqui. Por exemplo, 0,1 dá 2 N máximo, assim por diante. Aqui é uma tabela mais completa da função de Bessel. Eu tenho aqui o N e o X. É o índice de modulação que seria o X. Tá? O N são os valores aqui, né? 0, 1, 2, 3. Aí eu calculo, por exemplo, beta igual a 1, o N de 0 dá isso. Beta igual a 1, o N de 1 dá isso. Tá? Então, dá para desenvolver a equação matemática do sinal. Tá? Então a geração do sinal banda larga é assim, pega o sinal, integra. Eu tenho um oscilador, um cristal oscilador, um circuito que faz isso, que gera um sinal portadora. Eu posso usar o modulador de fase banda estreita, um multiplicador de frequência e sair um FM.
tá? O multiplicador de frequência para ter os múltiplos de frequência desejados. A demodulação do sinal FM utiliza um discriminador de frequência, um circuito que converte linearmente a variação de frequência em variação de amplitude. Variou a frequência, estou variando a amplitude. Tá? Então, o sinal é um pseudo AM, tá? Considerando variação de frequência em amplitude. Por isso que é falado pseudo AM. Então, eu pego o M, faço esse circuito aí de discriminador de frequência e depois eu consigo, com o detetor de Voltaire que é usado no FM, encontrar o sinal de mensagem. Tá? Então aqui é um exemplo de um circuito de discriminador de frequência. Circuito RC, tá? Aí depois tem um diodo que corta a parte negativa, aí passa por um detetor de Voltaire aqui, né? E aqui é um bloqueio de componente DC para tirar efeito de ruído do sinal, aí eu tenho um F na saída. Tá? Então esse circuito aqui basicamente faz um circuito que deriva o sinal, passo por um detetor de Voltaire e chego com Y de mensagem na saída. Ok, pessoal? Então, obrigado. A gente fica por aqui, tá? Nesta aula.